Mas olha só o que vocês vão aprender nessa aula. Um padrão de pontos lindo demais, vocês podem aplicar em várias peças aí. Eu aqui coloquei no jogo americano, intercalei aí com algumas cores, utilizei barroco número 6, Max Color e Max Color Brilho. Já vou passar as numerações dessas cores para vocês. Então, a agulha aqui fica mais fácil de conduzir no seu ponto, tá bom? Vou explicar tudo certinho, porque apesar de ser um padrão fácil de confeccionar, a gente precisa calcular. Então, o segredo está no cálculo das peças do padrão. Bora lá então, vou virar a câmera aqui e aí já acompanho vocês aqui. Agora aqui vocês conseguem ver melhor os pontos, fica um trabalho muito bonito. Eu vou ensinar, vou dar todas as dicas para vocês confeccionarem o padrão, tá bom? Inclusive sobre a parte de trás, porque ele tem um efeito atrás, pode ser que talvez você não queira esse efeito, então também vou mostrar como que vocês vão evitar esse efeito. Sobre os materiais então, gente, eu usei Barroco Max Color Brilho. Eu usei o que tem o tom de vermelho e verde. A referência dele é a 9818 Natalina. Cada bloco eu fiz num tom, tá? Aí temos o outro Max Color Brilho, na cor 5767 Bandeira. E todos 6, tá, gente? Todos número 6, ó. Tá? Todos número 6. E usei o Barroco Max Color número 6 também, ó, 6, na cor 8001. Pri, preciso fazer no Max Color? Eu tenho aqui Duna, ou eu tenho, número 6, né? Eu tenho aqui, preciso fazer o número 6? Eu tenho aqui Duna, eu tenho o número 4, pode fazer também, gente, não tem problema, tá bom? Pode confeccionar. O que muda, na verdade, vai ser apenas o tamanho. Só isso. Então, talvez vocês tenham que fazer uma quantidade maior de correntinhas, uma quantidade maior de carreiras, de blocos, tá? Vamos chamar blocos esses padrões aqui, só pra gente entender. Então, uma quantidade maior de blocos, para vocês terem aí o tamanho desejado. Eu já vou passar a medida desse aqui também, tá? A agulha que eu utilizei para confeccionar essa peça foi a agulha de 5 milímetros, tá bom? 5 milímetros, que no meu ponto, para esse trabalho, ficou melhor. Então, testem, ok? Testem. Vamos lá agora para a matemática aí, né? Falando dessa peça aqui. Essa peça é trabalhada em múltiplos. Primeiramente, os meus múltiplos aqui são de 7. Por quê? São de 5 pontos baixos alongados com 2 de espaço entre os efeitos, certo? Então, são 5 pontos alongados com 2 de espaçamento entre os efeitos. Então, o que eu tenho na verdade? 7 pontos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, meu múltiplo aqui vai ser de 7 e essa é a conta que eu vou utilizar. Se você quiser aumentar o espaçamento, colocar 3 pontos entre os espaços, a sua conta vai ser de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, múltiplos de 8, tá bom? A mesma coisa se você quiser deixar apenas um ponto baixo de espaço entre os efeitos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Múltiplos de 6, certo? Então, assim, se você quiser deixar um espaçamento maior, um espaçamento menor, você vai somar esse espaço que você vai deixar à quantidade de pontos que você vai alongar e esse resultado é o múltiplo que você vai calcular. Tendo aqui o cálculo dos múltiplos que vocês vão fazer, então no meu caso aqui foram de 7, nós vamos fazer um cordão de correntinhas
no tamanho que a gente quer. Esse jogo americano, ou uma capa de almofada, ou até mesmo um porta-copos pequenininho, ou um trilho de mesa, aonde vocês forem aplicar. Então, vocês vão pegar a medida. Então, vamos supor, 24 centímetros que vocês querem aqui de largura. Vocês vão tecer um cordão de correntinhas, que dê 24 centímetros, e a quantidade de pontos tem que ser o múltiplo de 7. Então, vocês têm lá, vamos supor, vocês fizeram 30 correntinhas para dar a largura que vocês querem. Vocês vão olhar e vão multiplicar. 7 por 5 deu 35. Então, vocês vão colocar mais 5 pontos. Vai ficar um pouquinho maior, ou vocês vão colocar menos pontos. A essa conta que nós fizemos, a gente adiciona um ponto a mais, ou seja, se são 35 pontos, nós vamos colocar 36. Por quê? Esse 36º é o primeiro ponto da carreira. Então, na verdade, você ficará com 35 pontos. Então, essa é a conta básica que vocês vão fazer. Vão ver a medida, vão fazer lá a quantidade de correntinhas, no caso do 7, que é o múltiplo. Vão olhar lá na tabuada qual que é o mais próximo. Talvez você precise colocar pontos ou tirar pontos, tá bom? Lembrando sempre também que nós vamos trabalhar a lateral. E às vezes vocês vão usar algum ponto, aqui eu fiz ponto baixo, mas vocês vão usar algum ponto que vai deixar um pouco maior. Então, isso também tem que entrar na conta quando vocês forem fazer a conta dessa base aqui, beleza? Vamos lá, eu vou fazer uma amostrinha aqui, vou com 21 pontos. Vou verificar, né, se tem na tabuada. 7 vezes 3, 21, muito bem. Então, farei 22 pontos aqui, 22 correntinhas. Certo? 21 do múltiplo e mais um da virada. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 correntinhas correspondente a... Vai dar 3 padrões aqui, tá? Então, 21 correntinhas, que me dá aqui um tamanho de aproximadamente 15 centímetros. Tá bom? Pode ser que fique um pouquinho maior por conta daquele lance, na hora que a gente coloca os pontos, acaba aumentando, tal. Então, isso aí a gente também fica de olho. A 22ª correntinha, que é a virada, e aí na segunda correntinha, a contar da agulha, começamos então uma carreirinha de ponto baixo. Quem estiver fazendo junto comigo aí, se quiser fazer com 14 pontos, para ficar mais rápido, pode fazer. Então, primeira carreirinha de ponto baixo, nós vamos fazer 6 no total. Então, eu tenho a primeira aqui e vou fazer mais 5 agora. Uma correntinha para virar. Então, uma correntinha para virar, virou. Eu gosto de trabalhar já no primeiríssimo ponto da carreira, tá? Ó, no primeiríssimo, porque daí eu não deixo espaço. E fiquem tranquilas, não conta como aumento. Então, sigo aqui com ponto baixo. E vou fazendo ponto baixo para cada ponto baixo à minha frente, pegando nas duas laçadas, tá? Não tem efeito nenhum aqui. Terceira carreira, uma correntinha para subir, virou. Eu sempre trabalho no primeiríssimo ponto e ele não conta como aumento, tá? Fiz a minha primeira base, 6 carreiras de ponto baixo. Na sexta carreira eu corto o fio e vou para a próxima cor que eu desejo. A sequoia da bezetacil, né? Que eu desejo utilizar para trocar o padrão, tá? Então, vou voltar aqui com a peça. Caso eu queira um padrão com 6, eu preciso fazer, então, 7 carreiras de ponto baixo e na 8ª que eu vou fazer o efeito. Então, assim, se eu vou fazer 5,
pontos baixos alongados. Com relação à carreira, eu farei 6. E na 7ª, eu faço o efeito. Então, sempre 2 a mais. Sempre 2 a mais. Então, se vocês forem fazer 6 pontos baixos alongados, vocês vão fazer 7 carreiras de ponto baixo. E na 8ª é que vocês vão vir fazendo o efeito, certo? Ah, eu vou fazer só 4 pontos baixos alongados. Então, vocês vão fazer 5 carreiras de ponto baixo. E na 6ª, vocês vão trocar para fazer o efeito. Até aqui tudo bem? Então, tem essa opção de vocês fazerem uma quantidade maior ou menor, seguindo essa regra aqui das carreiras, tá? Então, 5 pontos baixos alongados são 6 carreiras numa cor. Na 7ª, que eu vou fazer o efeito, eu troco o fio. Belezinha? Agora eu vou trabalhar com o fio que é o natalina, que eu já vou trocar para essa cor, para fazer o primeiro bloco de padrão. E trabalhar aqui já a emenda. Vocês podem fazer a emenda da forma que vocês acham melhor aí, tá bom? Não tem regra para fazer, não. Fiz uma correntinha para subir, vou virar, ajusto o fio aqui, que depois eu amarro bonitinho. E novamente, aí agora nós vamos começar o padrão. Lembra que nós temos um espaçamento de 2 pontos baixos entre os padrões. Então, eu já inicio com ponto baixo. Eu faço o primeiro ponto baixo aqui, o segundo ponto baixo. E agora, a partir do terceiro, eu já começo o efeito. Então, ao invés de eu pegar aqui na cabeça do ponto, eu vou passar para a carreira de baixo, ó, carreira de baixo. Aqui tá a cabeça do ponto e aonde eu fiz o ponto. Então, vou lá para a segunda carreira, puxo uma laçada e faço o ponto baixo. Ó, puxei uma laçada, passo, tá? E passo por dentro de novo, ponto baixo. Aqui, gente, vocês observam que ele vai cobrir o ponto. Só que a partir dos próximos pontos aqui, nos 4 à minha frente, eu não vou mais usar dessa técnica aqui. Por quê? Vamos lá de novo. Perceba que eu coloquei aqui na segunda carreira, puxei uma laçada e fiz o ponto baixo passando por cima, ó, por cima, tá? Eu não passei por dentro, eu passei por cima aqui, ó, tá? Então, ele cobre o ponto. Só que os demais, eu vou passar por dentro do ponto, então ele não vai cobrir. Vamos lá, que eu vou mostrar para vocês passo a passo. Então, eu tenho a cabeça do ponto, a segunda carreira, eu vou lá para a terceira, ó. Terceira carreira, tá bom? Equivalente aqui do ponto, tá? No mesmo sentido. Puxo mais uma laçada, trago aqui para cima. Como eu falei, só que ao invés de eu já passar a laçada aqui e já fazer assim, porque eu não gostei assim. Me atrapalhou para contar os pontos. Então, se vocês quiserem fazer assim, não atrapalhar vocês, maravilha, pode ir. Para mim, para eu não confundir os pontos aqui, eu coloco a agulha, ó, dentro do ponto, puxo uma laçada, passo por dentro, trago para cima. E essa laçada, passo por dentro, fazendo o ponto baixo. Só que aí, o que acontece? Esse ponto, ele vai ficar para fora, então vai ficar um para trás e um aqui para frente, tá? Vamos para o próximo ponto, então. Vou lá para a carreira de baixo. Então, eu estou nessa, vou para essa carreira aqui no sentido do ponto. Aqui, venho para de baixo. Eu vou descendo a escadinha. Laço, trago aqui para cima, cuidado para não repuxar muito. Coloco a agulha no ponto, puxo uma laçada, trago aqui para cima. E essa laçada que tá aqui, eu passo por dentro dessa. E aí, fica o ponto aqui para fora. Mais um ponto. Então, já estou no terceiro do alongado, vou para o quarto. Então, eu venho no sentido do ponto lá na carreira de baixo. Puxo mais uma laçada. Coloco a agulha no ponto. Puxo e puxo.
Vou para o último. O último alongado, ele vai vir aqui, ó, lá na primeira carreira que fizemos. Ou a última carreira, né? Então, lá na última carreira. Puxa, cuidado para não repuxar. Coloco a agulha dentro do ponto, puxo mais uma laçada, passo por dentro e finalizei aqui o primeiro padrão. Meu espaçamento é de 2 pontos baixos, então faço um ponto baixo à minha frente, mais um ponto baixo à minha frente. E vou repetir novamente o padrão aqui, ó, tá? Vou repetir novamente. Então, vou vir no próximo ponto, na carreira de baixo. Só esse primeiro que eu faço aqui por cima, porque eu acho que ele fica bonitinho assim. Mas os demais, eu não consigo. Eu tenho que colocar dentro do ponto. Então, vem aqui para a carreira seguinte a essa aqui. Então, a de baixo, coloco a agulha dentro do ponto, ó. Puxo a laçada, trago para cima, laço. Vamos para o próximo ponto, descendo a carreira aqui, ó. Nessa etapa da live, eu comecei a interagir com o pessoal, respondendo algumas dúvidas e continuei a demonstração do ponto, como vocês podem ver. Então, basta apenas vocês repetirem o que vocês fizeram no primeiro padrão. Faça da mesma forma como foi ensinado anteriormente e segue até o final da carreira, lembrando de trabalhar os espaçamentos. Perceba que eu já fiz o espaçamento de 2 pontos baixos e vamos para o último padrão do ponto alongado. Então, no meu próximo ponto, eu venho para a carreira de baixo, coloco ponto, puxo ele aqui, como se eu fosse fazer o ponto baixo, puxo uma laçada e passo por dentro, ó, normal. No ponto seguinte, vou descer mais uma carreira, com a diferença de que eu vou colocar a agulha no ponto, para puxar aqui a laçada e prender, e essa laçada passo por dentro dessa, fazendo mais um ponto baixo. Vou para a carreira de baixo, dessa daqui, ponto seguinte, ó, puxa a laçada, tá bom? Mais um. E finaliza essa carreira aqui com mais um ponto aqui no final, ó. Coloco ele aqui no último ponto. E fecho. O que eu fiz de diferente aqui, gente? Vamos lá. Lembra que eu falei que no início estava dando mais de um ponto? Que deu 37? Pois é por causa desses dois últimos aqui, ó. Que eu não coloquei aqui. Tinha que ter colocado 21, 22, 23, 24 pontos. Pois é, gente. Pois é, acontece. Mas ficou bonito do mesmo jeito. Carreira seguinte, então. Nós já temos a primeira carreira das 6 em ponto baixo. Então, eu vou para a segunda do ponto baixo. Já fiz uma correntinha, viro o meu trabalho, pego no primeiríssimo ponto aqui e faço um ponto baixo. Aí, gente, lembra que eu falei para vocês que ele cria esse efeito aqui, ó? Tá vendo? Ele fica, ó, para fora esse efeito aqui. Alternativa número 1. Vocês podem deixar o efeito aqui. Eu deixei, ó. Perceba que a partir do segundo bloco, eu passei a deixar esse efeito. Aí, no primeiro, eu já fiz diferente, ó. E é o que eu vou mostrar pra vocês como é que faz aqui. Eu acho que assim, ele demora um pouquinho mais, tá? Assim, você não tem tanta agilidade aqui. Mas não atrapalha em nada deixar ele de forma externa assim. Tá bem? Esse é o avesso da peça. Então, vamos lá. Então, qual que é a alternativa? Se você não quiser deixar esse aqui ficar para fora, por quê? O que que eu faço aqui? Eu pego no ponto aqui da frente só e faço ponto baixo, ó. Eu vou fazer aqui, que é o jeito mais rápido. Ó, só pegando no ponto de fora.
E aí, eu deixo esse aqui pra dentro. Aí, caso, não quero deixar ele todo retinho atrás. O que vocês vão fazer? Esse primeiro ponto, a gente não consegue pegar ele aqui. Até consegue, mas dá um pouquinho mais de trabalho. Nesse primeiro ponto, eu pego ele na frente. E os demais, ó, eu passo por dentro das 4 laçadas juntos, tá? Ó. Dentro das 4 laçadas. Aí, eu pegando dessa forma, eu deixo essa parte de trás sem essa lombadinha que ficaria, tá? Então, olha a diferença para vocês verem, quando a gente pega as 4 laçadas e quando a gente pega só as da frente. Então, vocês também podem fazer dessa forma aqui. Aí, eu tenho agora 2 pontos baixos aqui, normal. O ponto, essa minha frente aqui, ó, como ele tá preso, eu até consigo pegar, ó, se eu quiser. Ó. É que eu acho que dá trabalho, gente. Eu gosto, assim, de agilidade. Se é uma coisa que já não me dá agilidade, assim, eu já não curto muito, não. Ó. Então, vocês podem aí optar se querem pegar só as laçadas da frente, ou se vocês querem pegar desse jeito aqui para cobrir e não deixar essa parte aqui exposta. Aí fica mais a critério, tá bom? Segunda carreira, vamos para a terceira do padrão. No primeiríssimo ponto, eu faço um ponto baixo e sigo com ponto baixo sobre ponto baixo, pegando nas 2 laçadas, ponto baixo normal. Contando aqui as carreiras, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carreiras de ponto baixo, eu já vou cortar o fio para iniciar o próximo bloco. E aí, eu vou alterar esse próximo bloco aqui, tá, gente? Ele vai sofrer uma pequena alteraçãozinha aqui, vocês já vão entender. Ó, então, vou emendar o fio, vou voltar com o fio branco. E fazer aqui a junção aqui, uma correntinha para subir, virou. Eu gosto de ajustar, eu faço os nós só no final da peça, tá? Aí, gente, vamos lá. Então, eu inicio com espaçamento de 2, porém, eu não deixei espaçamento de 2 aqui no final, lembra que eu errei na conta? Então, pois é. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou alternar. Se aqui eu comecei, vamos dizer assim, do menor para o maior, aqui nesse próximo padrão eu vou começar do maior para o menor. Mas o legal é que vocês também podem calcular e trazer esse padrão para o meio, por exemplo, que vai ficar muito legal também, tá? Então, vocês podem, por exemplo, contar aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. No sexto ponto aqui, vocês podem fazer 6 pontos baixos, 5 pontos baixos, por exemplo. No sexto, que é equivalente a esse aqui, vocês podem colocar o ponto alongado menor e ir trabalhando na sequência até o maior vir para cá. Então, dá para vocês intercalarem aí também e dar um efeito legal. Caso vocês trabalhem também um espaçamento maior, por exemplo, 5 pontos baixos alongado e 5 espaços, também fica legal fazer esse efeito que eles intercalem, sabe? Fica muito legal. Esse padrão é muito gostoso de trabalhar, te possibilita vários efeitos, mas tem que saber o que você quer para você poder fazer o cálculo certo, tá bom? Ufa! Então, vou seguir o meu padrão aqui, porém, eu já vou iniciar com um alongado maior aqui, porque eu quero fazer ao contrário do que eu fiz nessa. Então, lembrando que o primeiríssimo ponto aqui da carreira eu estou trabalhando, tá? Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Aqui vai dar um ponto baixo. Aqui eu venho com 2 pontos baixos. E aí, no meu primeiro alongado aqui, eu vou
lá nele, ó, direto nele, e vou puxar a laçada aqui, ó. Lembra que essa laçada eu prendo no ponto normal, que nós fizemos lá no primeiro, só que nós estamos invertendo a ordem. O próximo vai vir na carreira seguinte, ó. Então, eu tô aqui, eu vou vir pra cá. Vamos subir a escadinha agora, não vamos descer. No seguinte, vou subir a escadinha de novo. Subindo a escadinha no próximo. E finalizando aqui na última. 2 pontos baixos de espaço. Ó, e aí, eu tô fazendo o quê? Ao contrário agora. Então, agora o padrão novamente, né? Do maior para o menor agora. Então, vou lá na carreira, ó, lá na carreira onde tá o primeiro alongado. Puxo um alongadão aqui. E esse eu gosto de pegar no ponto, puxo aqui e faço um baixo. E aí eu vou subindo os degraus agora da carreira. Então, vou na carreira assim, de cima e faço mais um. Subo mais uma carreirinha, faço mais um. Opa, pulei uma carreira aqui, ó. Atenção para não pular a carreira. Às vezes a gente pode confundir. Agora sim, ó, certinho. Mas o padrão, assim, é tão perfeito que se você pular a carreira, ele te cagueta, sabe? É verdade, gente. Ele te fala, você pulou. 2 pontos de espaçamento. E novamente vamos para o alongado lá no primeiro, lá embaixo. E aqui no final sobrou um pontinho. Certo? E aí, o que eu fiz então na minha peça original aqui? Vou subir um pouquinho para que vocês vejam. A cada bloco que eu trabalhei, como eu falei no início da live, eu considero bloco cada cor, tá? Então, trabalhei o branco aqui, só ponto baixo. E aí, no bloco, vamos chamar aqui com vermelho e verde, eu trabalhei, então, um bloco, num sentido. Quando eu troquei o bloco de cor, eu trabalhei em outro sentido, no sentido contrário. No seguinte, eu fiz a mesma coisa, sempre no sentido contrário. Pri, quero manter o mesmo sentido. Posso? Pode. Pri, quero intercalar para colocar no meio. Calculo o espaçamento para dar certinho aqui os pontos, tá? Então, dá para brincar, dá para variar bastante o padrão de vocês. Então, vocês podem variar aí, fazer muito, muito efeito, tá? Fica muito lindo mesmo, tá bom? E aí, a partir de aqui agora, com um novo bloco de cor, ponto baixo sobre ponto baixo. Ó, gente, cheguei aqui no efeito de novo, aonde eu vou pegar só na frente, tá? Porque eu acho que é mais rápido. Mas é aquilo que eu expliquei para vocês. Se vocês não quiserem deixar essa lombadinha aqui para trás, é só trabalhar pegando, ó, nos 4, tá? Coloca a agulha passando nos 4. Porque quando a gente faz esse ponto alongado, sobra esse para trás aqui. Pri, eu fiz diferente, o meu não sobrou. E agora? Manda bala. Se não sobrou, manda ver aí. E a parte de trás também ficou muito bonita. Eu achei também que deu um efeito também muito legal. Não... Sabe? É um diferencial, né? E é isso, gente. Aí segue com mais 6 carreiras aqui. Na 7ª, eu, né, trocaria a cor, viria com o verde e faria um novo
padrão, né? Começando aqui do menor, no padrão seguinte, do menor para o maior, exatamente como fiz nesse primeiro bloco aqui. Então, o que nós vamos fazer, na verdade, é repetição desses dois blocos aqui, tá? Do segundo e do terceiro, porque o primeiro é só ponto baixo. Eu vou falar para vocês aqui como que eu fiz a finalização do padrão, tá? Então, o meu último bloco ficou no verde, então eu fiz o último bloco, porque como aqui não ficou inteiramente branco, eu não achei que aqui ficaria legal se ficasse inteiramente branco. Então, eu fiz a carreira do padrão. Quando eu terminei a carreira do padrão, eu já coloquei aqui na ponta um aumento com 3 pontos baixos nessa carreira. Então, eu vim aqui, fiz o padrão e já comecei a cobrir, tá? Só que o que aconteceu? Quando eu cheguei aqui, que eu fiz em cada ponto, respectivamente, ou seja, você não tem ponto, né? Carreira que você tem aqui na lateral, ele abriu, ele emborcou, ele embabadou, ele ficou horrível. Então, eu tive que desmanchar. Para isso não acontecer, eu pulei algumas carreirinhas aonde eu colocaria o ponto. Ou, se ficasse um espaçamento muito grande, eu fiz diminuição. E aí, ele ficou legal, ele ficou bacana, porque daí ele ficou mais retinho. Mas ainda assim, ó, vocês percebem que ele, né, dá uma levantadinha aqui, ó. Mas isso é normal do padrão, porque esse padrão ele repuxa, tá? Então, atenção quando forem colocar os pontos aqui. Então, na primeira carreira que eu fiz, eu coloquei 3 pontos baixos em cada quina. Tá bom? Na segunda volta de contorno que eu fiz, na quina, ao invés de eu colocar 3 pontos, eu coloquei só 2, tá? Ó, só 2. Continuei ponto sobre ponto em cada quina, mantendo um aumento, no caso. E aqui, para finalizar, porque eu comecei a carreira aqui, ao invés de eu acabar aqui, eu fiz mais uma em cima, que é a terceira carreira, e finalizei aqui, ó. Então, tem 3 carreiras aqui para cima e 2 nas laterais. Vocês podem fazer da forma que vocês acharem melhor. Se vocês quiserem fazer acabamento com ponto picô, pode fazer. Se quiser fazer acabamento com encanto slim, pode fazer. Ponto alto tombado, pode fazer. Vocês podem fazer o acabamento ou deixar só franjinhas, igual aqui ficou, né? Assim, ó. Fazer umas franjinhas, pode deixar também. O acabamento, gente, é muito pessoal daquilo que vocês mais gostam. Eu gosto, assim, mais de ponto baixo. Acho que ficou mais, assim, singelo na proposta mesmo do jogo americano. Mas é aquilo que eu falei. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Somente atenção aqui na lateral para não abrir, não aumentar, não emborcar, não embabadar, nem nada. Outra coisa, por que que na segunda carreira eu fiz um aumento com 2 pontos na segunda carreira, sendo que na primeira tem 3 para fazer o biquinho? Porque eu não queria aumentar ainda mais para abrir ainda mais a minha peça. Então, por isso que na segunda carreira eu fiz o cantinho com 2 pontos, diferente da primeira que eu fiz com 3. Mas assim, gente, vocês fazendo o primeiro bloco, vamos dizer assim, que é esse aqui, né, o primeiro bloco, que aqui é a primeira base, né, vamos chamar de base, o bloco, né, dos padrões começam aqui, ó, tá? Então, vocês fazendo o primeiro, vocês vão conseguir fazer os demais. O segredo tá na matemática, calcular bonitinho mesmo. Tá bom, gente? E foi isso aqui, ó, a aula de hoje. Olha que lindo que fica ao avesso. Olha não, olha a virada como é que ficou. Parece até uma árvore de Natal. Não tá parecendo? Hein, amor? Ó, ele tá assim, eu viro, não parece uma árvore de Natal? É mesmo. Ó. Conceitual, né? Conceitual o negócio. Modernoso. Gente, tô até emocionada agora. Bacanizado. Bacanizado. Aí ficou muito legal, tá vendo? Ó, vamos ver. Assim, ó. Olha, gente. Não, deixa eu ver pra... Não vai dar. Peraí. Vou colocar assim, ó. Na entrada da porta. Olha que legal.
Vocês gostaram? Gente, eu não tinha colocado assim ainda, não tinha visto isso aqui. Não, eu tô chocada, porque eu só tinha colocado assim, como jogo americano mesmo, normal. E aí, ó, aqui tá ao contrário. Aí, show. Ficou legal, né, Irene? Obrigada, Maria. Ficou legal, Jaque? Nossa, muito legal, né? Agora que eu vi. Agora que eu vi que dava pra fazer isso. Nem sabia, não vai segurar, muito pesado. Nem sabia que dava. Olha, show. A Miriam, pensei numa árvore de Natal estilizada, você viu? Nossa, gente, é isso que eu tô falando pra vocês, entendeu? As coisas vão surgindo quando a gente faz, quando a gente cria. E às vezes tudo é uma questão do ponto de vista, literalmente, da forma que você enxerga. E é isso, ó. Sem querer, temos um trilho de mesa com árvore de Natal. Impressionante. Esse é o crochê. Meninas, então, vou me despedindo de vocês. Agradeço demais quem ficou comigo aqui do comecinho até o final. Você que está assistindo no gravado também, muito obrigada. Deixe seu curtir nesse vídeo que é muito importante. Ajuda demais. Deixe seu comentário. Beijo grande para vocês, gente. Obrigada, Claudineia, Andréia. Fiquem com Deus. Até a próxima aula, se Deus quiser. Se cuidem, bebam água e a gente se vê. Obrigada a todos vocês. Beijo grande. Até a próxima.